Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao Dicas do Rafa. Nesse vídeo vocês podem conferir a minha análise e review a respeito desse headset da Logitech, o headset Gamer G733. Como ele fica na questão de conforto, saída de áudio e entrada no microfone, captura de áudio do microfone. No momento eu estou utilizando meu microfone da Blue Yeti, mas já vou mudar aqui para a captura de áudio dele, que também é da tecnologia da Blue. Então, sem mais delongas, vamos aqui à review completa desse headset, começando pela sua estrutura física. Bom, agora aqui eu já estou utilizando a captura de áudio do microfone do G733. Então vocês podem já conferir desde já como fica a qualidade de captura de áudio dele. Muito bem, da questão física desse headset, eu diria que ele proporciona aí muito em relação ao conforto e em relação ao seu custo-benefício. Ele é muito confortável, apesar de ter apenas essa bandana aqui em cima, sem ter as espumas que tradicionalmente quase todos os headsets têm. Ele é muito confortável na parte aqui de cima e, como vocês podem ver, ele não pressiona em nada aí em relação ao uso de óculos. Eu consigo utilizar ele normalmente por horas, a fio aí, utilizando para jogos, edição de vídeo, músicas, sem me incomodar utilizando os óculos. Ele tem uma boa pressão aqui, tanto na parte de cima da cabeça, quanto das earpads. Você sente que ele fica bem encaixado, e apesar de serem tecidos aqui nas earpads, você ainda tem um pouco de isolamento externo aí da questão do áudio. Mas mesmo que não tenha, ele tem muita potência de volume, então se você tiver um ambiente externo bastante ruidoso, com bastante barulho, você ainda vai conseguir ficar imerso ao que você está fazendo, seja ouvindo músicas, trabalhando, jogando, sem se distrair com o que está ao seu redor. Isso, claro, se você colocar no volume máximo. Se você diminuir aí para 70%, 50%, você já vai conseguir perceber bem os ruídos que estão ao seu redor. De demais detalhes físicos dele, ele pesa cerca de 280 gramas, mas, novamente, como eu disse, ele é muito confortável. Ele é tão confortável quanto as outras opções da Logitech, o Zone Vibe 100 e o G435, que pesam em cerca de 180 gramas, 100 gramas a menos. Ele é tão confortável quanto esses outros headsets. E de demais detalhes da construção dele, ele é feito basicamente aí em plástico ABS, com exceção dos pontos de conforto, que seria aqui da bandana, que é feito de pano, e da parte aqui das AirPads, que é feito de tecido. A construção dele, você consegue ver vários pontos de encaixe, ou no caso aí de conexão dos materiais. O ponto mais evidente é o daqui da cabeça, mas existem outros pontos aí em relação à construção do headset. Eu diria que é um ponto negativo que a gente deve pontuar em relação ao headset, principalmente baseado no seu custo, que nós pagamos aí em torno de 700 a R$1.000, você vai encontrar esse headset aqui no mercado, pelo menos na data que eu estou gravando o vídeo agora. Ele tem outros pontos em Black Piano, o que me agrada que não seja muitos pontos aí em Black Piano. Geralmente essas partes aqui de material em Black Piano costuma manchar mais fácil de digital e tudo mais, tornando a limpeza e a manutenção do headset um pouco mais constante para a gente manter ele sempre brilhante e limpinho. Da parte de LED, ele tem apenas esse LED frontal aqui, onde você consegue controlar via software, você consegue sincronizar os dispositivos da Logitech para que fiquem com a mesma cor, mesma vibração, mesmo tipo de função no LED. Com o LED ativado, ele dura em torno de 20 horas, utilizando o LED, e com o LED desativado, ele dura em torno de 29 horas. Vai depender também da potência de volume que você utilizar o headset. De detalhe físico, ele funciona enquanto você está carregando, porém apenas conectado via Wi-Fi. Ou seja, você precisa ligar o headset, conectar o hub Wi-Fi dele, e aí conectar o cabo USB para utilizar enquanto ele está carregando. Ele não funciona no modo offline e não funciona no modo com fio. Ele funciona apenas conectado no modo Wi-Fi. Em relação à compatibilidade dele, ele é compatível com Mac, PC e PlayStation 4. Infelizmente o Xbox eu não posso confirmar, pois não tenho para testar. E de últimos pontos da estrutura física dele, o microfone é removível e ele é maleável. Você consegue mover aqui basicamente, entortar o microfone aqui da sua preferência para que ele fique mais próximo ou mais longe da sua boca. Você consegue retirar e colocar ele sem problemas. Os controles do headset estão todos aqui do lado direito, onde você tem o botão de Power, o potenciômetro de volume para você aumentar e diminuir o volume do headset, das earpads no caso, né? E o botão de mudo e desmudo para quando você quiser desativar o som aqui, a captura de áudio do seu microfone. Agora aqui então, pessoal, para efeito de comparação e também de teste de microfone, eu estou utilizando agora para a captura de áudio deste vídeo o microfone da Blue Yeti, o Blue Yeti padrão, aquele prata que a gente vê por aí nos sites de compra, ou dos microfones de podcast e tudo mais. Então vocês podem conferir como fica a qualidade de áudio utilizando o microfone apenas para isso. Testando 1, 2, 3, testando 1, 2, 3. Agora eu vou mudar novamente para a captura de áudio do microfone do G733.
E agora, nesse momento, eu estou com a captura de áudio utilizando o microfone do Logitech G733, que também é um microfone que tem a mesma tecnologia da Blue, ou no caso, o outro microfone prata aqui, o padrão de podcast, o Blue Yeti. Obviamente, por ser um headset, ele tem uma qualidade inferior em relação ao microfone feito apenas para capturas de áudio. Mas eu diria que entre os headsets que eu testei até hoje, ele com certeza é um dos top de linha para você fazer capturas de áudio e utilizar aí para gameplays, fazer gravações de vídeo, entre outras coisas. Eu diria que ele quebra bem o galho, se não ele podendo ser um microfone até fixo aí para suas gravações. Ele ainda vem com os filtros de anti-ruído e tecnologias que acompanham o software da Logitech. Você pode ajustar os filtros anti-ruídos também, que ele faz a captura, entre outras opções. E falando também da tecnologia da Blue e nas configurações que você pode fazer via software, nesse momento agora eu já estou com a tecnologia da Blue ativada, então você pode notar aí talvez uma melhoria significativa a respeito da qualidade de áudio, a captura de áudio que o microfone faz. Pelo menos na minha opinião, com os filtros ligados, melhora bastante a captura de áudio. A minha voz me agrada mais quando eu estou utilizando os filtros da Blue ativados. Então aqui, pessoal, eu estou com o software da Logitech ativado. Talvez eu não consiga olhar aqui diretamente para a câmera para falar com vocês, porque eu estou olhando para a tela ao mesmo tempo. Então vocês podem conferir e ouvir como fica a voz novamente com a tecnologia da Blue ativada. E agora eu vou fazer aqui o teste com ela ativada. 1, 2, 3, testando. 1, 2, 3, testando. E vou desativar aqui. Agora ela já está desativada. 1, 2, 3 testando. 1, 2, 3 testando. Aqui pelo software da Logitech a gente pode basicamente regular várias opções aqui em relação ao microfone do G733. Basicamente são os mesmos controles que a gente tem aí do microfone profissional. O primeiro ajuste que eu sugiro que você faça e identifique claramente aqui é o potenciômetro aqui, o potencial de ganho do microfone. Com a função do Blue Voice ativada, o microfone tende a ficar um pouco mais alto e sua voz pode ficar um pouco desagradável, talvez. De demais funções, aproveitando aqui já entrando na parte do software, você consegue fazer o controle dos LEDs aqui. Tem vários modos, basicamente. Você tem o ciclo, fixo, desligado, respiração, sampler de tela, que é para identificar o que está tocando na sua tela, e o visualizador de áudio. Basicamente, você pode configurar os dispositivos da Logitech para que fiquem com o mesmo tipo de LED tocando aí, ou no caso, iluminando o seu setup. Você pode sincronizar os dispositivos no caso. Agora também indo para as configurações de equalização do headset, você deve com certeza mexer na equalização desse headset aqui. Full-se, verifique, veja para o tipo de função que você vai utilizar esse headset, se é para músicas, jogos, reuniões de escritórios, ouvir a sua própria voz, editar vídeos. Mexa bem na equalização desse headset, porque no modo padrão dele, ele não tem presença nenhuma basicamente de áudio. Ele é talvez, a palavra mais correta seria muito neutro, e aí se você não mexer na equalização dele, você vai se decepcionar bastante. Eu pelo menos me decepcionei quando eu trouxe aqui no vídeo de primeiras impressões. E em relação ao seu custo-benefício, eu esperava um padrão muito melhor em relação ao seu custo-benefício já com a equalização padrão dele. Agora, já mexendo aí nos graves e agudos, mesmo que seja apenas de forma rudimentar aqui via software, que é o que eu fiz aqui, aumentei apenas os graves e os agudos um pouco, já melhorou bastante a minha experiência em relação com ele para músicas e para jogos. Ele tem as funções no software, a função de surround nele. Pessoalmente, eu ainda prefiro o HS55 da Corsair para jogos FPS, eu ainda consigo me identificar melhor com os inimigos ao meu redor, com os adversários, mas para jogos single players e outros jogos comuns, eu diria que tanto no modo estéreo quanto no modo surround, ele atende muito bem aí as expectativas. Embora que no modo surround eu não senti tanta diferença em relação ao modo estéreo para jogos. Já para músicas eu senti bem mais diferença. No modo surround os graves são muito mais presentes e você tem uma sensação de áudio muito melhor, no caso a saída de áudio muito melhor em relação ao modo estéreo. Mas novamente, configure a equalização de áudio desse headset aqui. Se você for utilizar ele no modo padrão e que não será para edição de vídeos, por exemplo, você vai se decepcionar bastante. Então verifique aí na internet modos de equalização para o que você vai utilizar esse headset. Por exemplo, se você vai ouvir mais rock, mais pop, ou se você vai utilizar jogos em single player, jogos FPS, configure a equalização desse headset aqui. É a melhor recomendação que eu posso fazer para que você não fique frustrado com o headset. De saldo e opinião final a respeito desse headset, o Logitech G733, pessoal, eu diria que ele é uma compra bem assertiva, uma compra bem adequada para a maioria dos setups, principalmente se você tem esse dinheiro para investir aí no seu setup.
cerca de R$700 a R$1.000 mais ou menos você vai encontrar esse headset, pelo menos na data que eu estou gravando aqui. Ele é muito confortável para se utilizar tanto com óculos, sem óculos, para se utilizar horas a fio, tanto para jogos quanto para músicas. A saída de áudio, desde que você identifique e equalize, faça a equalização de áudio para o que você vai utilizar o headset, seja músicas ou jogos, ele vai ter uma saída de áudio muito satisfatória. E a captura de áudio do microfone dele, no caso, para mim são notas 8, 9, 10, depende muito aí dos ajustes, mas em relação e em comparação a vários outros headsets que eu já trouxe aqui no canal, ele com certeza é uma das melhores opções de captura de áudio. Se você for utilizar esse headset de modo profissional para gravar conteúdos, por exemplo, ele já vai te trazer uma economia tanto na parte de logística quanto na parte em dinheiro também. Você não vai precisar comprar um microfone caro e também não vai precisar comprar outro headset apenas para ouvir o que você está fazendo. Ele consegue muito bem atender esses dois quesitos em um. Fora também a parte de conforto, né? Não tem cabo nenhum aqui, eu não posso esbarrar em nada. Ele me deixa muito mais flexível aqui dentro do escritório, do ambiente de trabalho. Então, se esse vídeo aqui te ajudou e você quiser dar uma força para o meu trabalho aqui no YouTube também, e for comprar esse headset, meu link de afiliado vai estar na descrição do vídeo, ou no primeiro comentário fixado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal para receber mais dicas e novidades. Aqui tem outros headsets um pouco mais baratos ou que eu julgo tão bons quanto esse headset aqui. Vale a pena você dar uma olhada caso você queira investir um pouco menos aí no seu setup e ainda manter certa qualidade de áudio, certa experiência de áudio com o que você vai utilizar. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!